O quilombo começou a surgir no Córrego dos Negros, lá na Babilônia, perto de uma serra. A gente precisa entender que naquela época era tudo floresta. Era uma região totalmente selvagem. Não tinha acesso. Não tinha acesso nenhum. O acesso começou a surgir através do rio Mogi Guaçu, que não passava nessa região. Passava perto, mas não passava nessa região. Os negros começaram a refugiar lá. E começaram a ser caçados lá. Porque era um grande investimento ter escravo. O escravo chegou a custar 8 juntas de boi. Você tinha que ter 16 bois para comprar um escravo. Aí tinha um mercador, tinha um caçador de escravo, que era uma profissão lucrativa para a época. E eles começaram a se organizar e vindo para cá. Do Córrego dos Negros chegaram onde é a represa do 29, que é onde junta vários córregos e cria um rio, que hoje chama Rio Quilombo. Ali também se organizaram, mas também foram caçados. E depois desceram. Aonde eles criaram uma fortaleza, foi aqui na fazenda, esqueci o nome da fazenda, desculpa. Por quê? Beirando a margem do Rio Quilombo. Por quê? Porque a arquitetura, a topografia do terreno, dava a eles condições de criar uma fortaleza. Ali não foram mais caçados como antes, porque eles criaram a armadilha. Você vinha caçar escravo, era caçado, era flechado, e além disso, muitos foragidos, bandidos que foram foragidos, porque São Paulo, a primeira cadeia de São Paulo, a história talvez não lembra disso, ela foi em Piracicaba, que chamava Constituição. Ali prendia presos políticos, bandidos, assassinos, gente da pesada. E essa gente da pesada fugia através do rio e chegava aqui e se infiltrou com os escravos e ajudou a eles se organizar, a defender do branco. Porque a cultura do escravo não era brasileira. Eles vieram da África. Eles não sabiam, não conheciam a malandragem brasileira. E esses bandidos, esses foragidos, foram os primeiros. Pedro José Neto é um deles. Pedro José Neto tinha fazenda em Indaiatuba, Campinas, Americana, Limeira. E o que aconteceu? Ele não era contra pagar um imposto para o império. Coisa que a gente também é contra de tanto imposto que ele paga. Só que ele bateu no funcionário que foi cobrar o imposto. Perdeu todos os seus bens. E foi condenado ao degredo de Constituição. Degredo de Constituição era essa prisão na selva que eu falei para o senhor, na margem do rio Piracicaba. Só soltava o caboclo lá e ele tinha que se virar. Não é que nem hoje, que tem ar-condicionado, tem principalmente para presos políticos, tem TV colorida, e pula essa parte. Aí o que aconteceu? Ele fugiu e pelo mesmo caminho que veio os índios, pelo mesmo caminho que veio os negros, ele chegou aqui. Ficou amigo dos índios e dos negros. E passou a liderar. Registrou as terras em nome de Padre Amaral Gugel, porque o registro era feito na Cúria. Como ele não podia ir em nome dele, que ele era presidiário, o padre apenas emprestou o nome e recebeu a quantia do registro. E ele tinha a obrigação de construir uma capela. E foi onde ele construiu o São Sebastião do Quilombo. Por quê? E ele ficou vivendo no Quilombo. No escudete de São Carlos, que muitos não sabem identificar, o primeiro homem branco que habitou São Carlos chama-se Pedro José Neto. O segundo chama-se Bicudo, que é do Manjolinho. O terceiro e o último é que é o Conde do Pinhal. Então, mas as pessoas que não analisam bem a história, ou não se preocupam com isso, não vê esses detalhes. Daqui ele foi para Araraquara, construiu a primeira capela, ficou porque ele queria ouro. E aqui não tinha ouro, tinha agricultura. E lá ele achou ouro. Tem até um córrego que chama Córrego do Ouro. Foi ele que deu o nome. Está enterrado na Igreja Matriz de Araraquara, é fundador de Jabuticabal, de Bonfim Paulista também. Ele não foi para cá, foi para lá. São Carlos só lembra dele como o primeiro homem branco que habitou. Aonde que ele habitou? Fazenda Santo Eudóxio, mas antes, São Sebastião do Quilombo. Aldeia do Itararé, São Sebastião do Quilombo. E depois é que foi Fazenda Santo Eudóxio. E hoje, Distrito de Santo Eudóxio. E como que eles se organizaram aqui, os quilombolas?
nessa extensão toda de terra aqui? Eles se organizaram, como eu disse, com a ajuda desses foragidos que se infiltraram com eles. E eles criaram armadilha, defesa. Os mercadores de escravos não conseguiam penetrar na selva sem ser morto. Tinha vales que eles criaram, tem até hoje aí, beirando o rio Quilombo. E eles se protegeram assim. Além de morreu muito mercador aí, até que desistiram. Porque não tinha como combatê-los totalmente. Mas muitos foram mortos e muitos voltaram ao cativeiro. Mas a maior parte se organizaram. Nós temos uma história aí também até de um que chegou a ser líder. Não igual o Zumbi do Palmares, mas chegou a ser o líder. E ele o que era? Era um foragido também. Era um escravo foragido. A Fazenda Santa Eudóxia chamou 5 mil imigrantes e com isso acabou povoando o interior de São Paulo. Mas chamou por quê? Porque não era mais viável ter escravo perto de um quilombo. Aí eles, você tinha que ter alguém para vigiar eles. O custo era muito alto. E além disso, nunca a fazenda ia produzir 2 milhões de arroba de café com mão de obra escrava. Com 548 escravos. Que era o que o Cunha Bueno tem. E todos tinham nome de bicho. Inclusive o Pata Seca. O Pata Seca hoje tem neto, tem bisneto, tem descendente. Tem uma senhora aqui que eu aconselhei ela a vender doce com o nome dele. Tem tudo a ver com a história. Não, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Não sei se você tem mais alguma informação.